Inicialmente, gostaríamos de agradecer a presença de todos e, para aqueles que não nos conhecem, pedir vênia pelo entusiasmo da nossa apresentadora, que nos deu alguns adjetivos que, na realidade, temos que trabalhar muito para sermos um dia aquilo que ela já acha que eu sou. A verdade, no entanto, é que eu sou apaixonadíssimo por essa filosofia, porque tudo quanto sou e tenho, devo ao Espiritismo. E com esse entusiasmo, gostaria de transmitir a vocês estas informações, pedindo que não acreditem no que eu estou falando. É para raciocinar, é para logicar, porque quando nós não entendemos aquilo que cremos, isto dá nascimento ao fanatismo, defender uma ideia que não conseguimos digerir psicologicamente. O nosso objetivo é que venhamos a refletir nestas grandes verdades, que, independente de crermos ou não, estamos todos submetidos a ela. O tema requisitado por nossa querida Lívia é pacificidade e passividade. Estas palavras são utilizadas como sinônimos, mas não são. Para ser uma criatura passiva, basta a covardia ou a ignorância. Para ser uma criatura pacifista, é necessário muito conhecimento e coragem. O que seria ser uma criatura passiva? Se buscarmos a definição no dicionário, vamos encontrar que passiva é a criatura que não tem iniciativa, alguém fraco. Mas podemos dar um outro significado a esta palavra, afirmando que a criatura passiva é aquela que deixa passar as emoções. E como é fácil passar as emoções, ao invés de controlar as emoções. As emoções são reações fisiológicas que nós temos. Faz parte da natureza íntima de cada indivíduo. Por que eu estou me utilizando da palavra natural? Porque se trata do instinto de conservação para nos manter vivos. Por exemplo, a emoção da raiva, naturalíssimo. Imagine se o indivíduo não sentisse a raiva. Não tomaria qualquer decisão para poder se proteger. O medo, outra emoção. Imagine um indivíduo que não sente o medo. Diante de uma fera, qual seria a sua postura? Da ausência do medo. Logo, a fera o atacaria e o mataria. Assim, a natureza desenhou em nós o instinto do medo. Não é ensinado, é uma emoção natural. Seu cachorro, gato, pássaro, todos sentem medo. Leve o cachorro para o alto do edifício e tenta empurrá-lo. Perceberá que ele resistirá. Alguém ensinou para o cachorro que cair da altura é perigoso? Não. Instinto de sobrevivência. Logo, o medo é útil para que nós venhamos nos proteger. E quando nos safamos de uma situação perigosa pelo medo, surge a outra emoção, a raiva. No outro dia, sendo atacado de novo pela mesma fera, a raiva que vai nos proteger, para nós não sermos mortos por esta fera. Estas emoções, então, que atribuímos a criaturas agressivas, na realidade são
emoções que todos nós sentimos, devido à nossa natureza humana. A criatura, então, que é passiva é alguém que permite estas emoções fluírem com facilidade. Agora, domar a raiva existe muito coragem. Daí a criatura pacifista é alguém que tem que ter força e autocontrole para não dar passividade a estas emoções naturais. Sendo assim, estes indivíduos que passaram pela história como grandes pacificadores, achamos que são pessoas que não sentiram raiva. Mahatma Gandhi, por exemplo, teve o seu país dominado pela coroa inglesa por alguns séculos. Aliás, foi a maior dominação, porque um soldado, proporcionalmente, controlava milhares de indianos. O que Mahatma Gandhi sentiu pelos ingleses? Amor? Carinho? Ternura? Óbvio que não. Uma emoção muito natural. A raiva. No entanto, ao invés de dar passividade à emoção da raiva, construiu o movimento A Paz, que exigia muita coragem daqueles que participaram deste movimento, porque era devolver a violência com a não violência, para modificar a cabeça do agressor. Ele canalizou a emoção da raiva para construir algo que ficará por toda a história. Imagine se os indivíduos assim se comportassem. Confundimos muito a paz do mundo com a paz individual. Os governos costumam utilizar dos grandes centros para parlamentar, para falar sobre a paz. O que seria a paz para os governantes? Ausência de guerras. Seus súditos todos teriam acesso à moradia, à alimentação, à saúde. Segundo, então, os teóricos da paz, isto engendraria no planeta Terra a ausência de guerra. No entanto, se nós tivéssemos ausência de guerra, isto faria de nós criaturas pacíficas? Não. Porque a paz individual é diferente da paz do mundo. Foi por isto que o ser mais elevado que já esteve no planeta Terra, Jesus Cristo, afirmou: a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Ora, como é que o mundo nos dá a paz? A paz do glutão é o excesso de comida. A criatura que sofre desse mal tem a sua ânsia por alimentação pacificada diante de um prato sobrecarregado. Não creio que aqui na Flórida tem os buffets que existem em New Jersey. Buffets R$ 9,99. A criatura aperta o cinto, aliás, solta o cinto, e mesmo que pagará R$ 9,99, alimenta por 99,99. Vai uma vez, uma segunda vez, uma terceira vez. Ao trazer o terceiro prato, afirma: vou deixar um espaço para a sobremesa. Que espaço é este? A paz do avarento é o cofre amoedado. A paz do invejoso é a morte do inimigo, a tristeza daquele que inspira-lhe inveja. A paz do ciumento é o controle total do parceiro, da parceira, que é uma técnica bastante contrária
ao seu objetivo, que é manter a criatura ao seu lado. Nascemos com o instinto da liberdade. E toda vez que alguém tenta nos prender em sua cadeia customizada, o indivíduo vaza pela greta. Porque não tem como controlar o outro ou a outra 24 horas, 7 dias por semana. Logo, essa paz do mundo, ela é irreal. E o Cristo então afirma, dou a paz, não como o mundo a dá. Então, que paz o Cristo estava se referindo? O Cristo se referia a um outro tipo de paz. Essa paz que provém do cumprimento do nosso dever. Quando a criatura não cumpre com o próprio dever, sente-se incomodada consigo mesmo. É o que popularmente se chama da consciência pesada. Ou a criatura que se frustra consigo mesmo. A maioria tem o potencial de ser bem melhor, mas se limita a ser tão pouco. Cria-se, então, um vazio existencial que deseja ser preenchido com coisas. O ciumento com o controle do objeto de ciúme. O invejoso com a morte da pessoa que lhe provoca a inveja. O glutão com comida. Aquele que tem vício com as drogas, ainda mais química. E quanto mais se vicia, mais aumenta de proporção o próprio vício. Porque essa lacuna, ela não é preenchida com substâncias. É preenchida com o indivíduo, fazendo esforço de ser uma versão melhor de si mesmo. Aí está de onde vem a paz, do cumprimento do nosso dever. No entanto, não podemos confundir a paz com a alegria. Nem sempre a alegria surge imediatamente após a aquisição da paz. E por que não? Porque para adquirirmos a paz, se faz necessário sacrifício. O que significa sacrificar? Optar por aquilo que devemos em detrimento do que queremos. Num exemplo bastante prático, o indivíduo que paga para poder ter câncer. O câncer pulmonar é gratuito, mas há pessoas que pagam diariamente $10, para simplificar a matemática. Um maço de cigarro, 20 cigarros. Durante 12 anos trabalhei numa penitenciária, como afirmou a nossa querida Lívia, e para o nosso espanto, na hora do intervalo do trabalho, doutores e enfermeiros saíam para poder fumar, os representantes da saúde. Então, multiplica-se $10 vezes 7, a criatura está pagando $70 para ter o câncer. Multiplica 70 vezes 4, o indivíduo está investindo $280 para ter o câncer. O câncer é gratuito, mas a criatura pagando 280. Multiplica 280 vezes 12, que seria ao ano. Passa de $3.000. Férias com tudo incluído para Punta Cana no hotel 5 estrelas. Fica por menos para o casal. Tem um amigo meu que ele me informou que foi num hotel 8 estrelas. Já ouvi falar de 6 estrelas, mas 8? Ele me disse, Júlio, o hotel era tão pobre que quando eu deitei, vi um furo no telhado e contei as estrelas da minha cama. 1, 2, 3, 8 estrelas. Multiplica um ano vezes 10 para dar-nos conta que a criatura pode comprar um carro zero. A entrada numa casa e gastou esta fortuna para poder comprar um câncer.
Não estou afirmando que é um pecado. Isso é um argumento infantil. Não é inteligente o indivíduo gastar tanto para ter algo que é gratuito. Suponhamos que essa pessoa adquire consciência. Para que eu estou fazendo isto? Que ignorância da minha parte. Destruir a máquina. O que nos impressiona é como que as pessoas cuidam das máquinas. Como se alisa os carros. Hoje os telefones compram capa. Todo cuidado para não derrubar no chão, mas está envenenando o organismo, a máquina principal. Chega-se à conclusão, quero deixar disto. Que luta! Porque agora o organismo está viciado na substância. Passa 24 horas e chega à conclusão. Nossa, não fumei! Esse indivíduo se sente pacificado? Sim. Está alegre? Não. E por quê? Porque a vontade é de fumar. Está com a paz de consciência porque atingiu o seu objetivo, mas ainda não sente alegria, porque o corpo tem a dependência. Logo, nós não faremos por sentirmos-nos bem. Faremos porque sabemos qual é o correto. Porque já estamos acostumados com o errado. E o errado nos dá prazer. Mas se formos guiar as nossas decisões pelo prazer, vamos complicar a nossa vida cada vez mais. Daí, sacrifício. É a mensagem da cruz. Optar por algo que devemos em detrimento do que queremos. Uma das grandes cartas da paz para a humanidade foi a oração de São Francisco de Assis. Tão pouco refletida, mas muito cantada. São Francisco de Assis afirma: Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Veja quanto ensinamento. Porque São Francisco de Assis não se achava o instrumento da paz. Artigo definido. E sim artigo indefinido. Quero ser apenas um entre vários instrumentos da paz que existe. E como? Onde houver o ódio, que eu leve o amor. Se somos uma criatura passiva, onde houver o ódio, vamos levar mais ódio. Porque está ainda em nossa natureza animal. Estamos muito mais próximos da nossa condição da evolução animal do que da nossa realidade espiritual. A dificuldade de fazermos aquilo que já nós não mais aprovamos. E como é fácil continuar fazendo o que sempre fizemos. São as palavras de Paulo de Tarso. Então, exige muita passividade, pacificidade, coragem para levar amor aonde há o ódio. E este amor não é necessariamente a emoção, o sentimento, é uma atitude, é uma ação perante um indivíduo que leva ódio. Quando Jesus Cristo nos propõe amar os nossos inimigos, é óbvio que ele não estava referindo que vamos ter pelos inimigos o que nós temos pelos amigos. A amizade é fruto da afinidade. Gostamos das mesmas coisas. Passamos a conversar sobre aqueles temas, para depois confessar-nos até chegarmos ao ponto de confiar os nossos segredos ao amigo. Será que é esta emoção que eu terei por um inimigo, que já provou que eu não posso confiar neste cidadão? É óbvio que não. Amar o inimigo é fazer pelo inimigo o que gostaríamos que outros nos fizessem se estivéssemos na mesma situação. Orar pelo indivíduo, desejar que o indivíduo adquire consciência para que não se complique mais fazendo mal às outras pessoas. É uma atitude de amor, mas claro que eu não sentirei pelo inimigo o que eu sinto por um amigo. Senhor, onde houver a discórdia, que eu leve a união. Que é difícil. Se eu sou passivo, aonde há discórdia, vou levar mais discórdia. Alguém nos conta algo sobre alguém
Não fazemos nenhuma reflexão, não buscamos a fonte da informação e passamos a informação para frente, com a nossa interpretação. Estas confusões de família que existem por toda parte. A irmã que não está ausente é a que recebe as chicotadas. Quanto mais musculatura na língua, mais crítica a criatura recebe. Estamos levando a discórdia aonde poderíamos levar a união. Para levar a união é necessário coragem, calma, sabedoria. Estão percebendo a facilidade que é ser uma criatura passiva, ao invés de pacifista? Onde houver erro, que eu leve à verdade. Este é a proposta mais desafiadora. Principalmente nos dias atuais, de tantos sofismas. O que é um sofisma? É uma mentira com aparência de verdade. E se há, meus amigos, uma fórmula para falharmos no casamento, para falharmos na amizade, para falharmos nos negócios, a fórmula é agradar a todos. Agradar gregos, troianos e romanos. E a criatura deseja ser quisto por todos, porque isto não requer qualquer coragem, qualquer postura. Permite-se o erro alastrar no casamento, na família ou nos negócios, porque ninguém quer fazer o papel do lobo mau. Todos desejam ser anjinhos. E cada vez que a criatura vivencia uma mentira, se distancia da verdade. É necessário muita coragem para expressar a verdade. Mas, se optarmos por vivenciarmos a verdade, que a nossa verdade não seja um ataque aos indivíduos. Agredir verbalmente as outras pessoas. É saber selecionar muito bem as palavras. Antes de levantarmos a crítica, enumerar as qualidades, para que não venhamos a cair no vício de apenas estar criticando aquilo que não consideramos certo. E teremos esta arte que Francisco de Assis tinha, que Jesus Cristo tinha, de dizer a verdade com o objetivo de não ofender. Confesso a vocês que aqueles 12 anos que eu trabalhei na cadeia me preparava muito todos os dias para trabalhar. Ao levantar, abria um livro, os 4 de Emmanuel, O Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Fonte Viva, e tomava o meu banho refletindo no que eu li. Ia para o trabalho escutando uma palestra ou uma música suave. Às vezes eu percebo quanto que as pessoas agitam a mente escutando qualquer coisa no rádio, sem prestar atenção naquela informação. E o pior, como que a indústria farmacêutica hoje está lucrando com os remédios para dormir. E por quê? Que a criatura vai dormir grudado com Face confusão. Antes de dormir, procurando se informar da vida alheia. E o telefone emite a luz azul que dá ao cérebro a ilusão que está de dia. Logo, é extremamente nocivo ficar consultando o celular antes de dormir. Depois que eu estacionava o carro, eu tinha que andar 6 quadras. Eu orava para o juiz: Senhor, dê a este cidadão discernimento. Dê aos advogados ânimo para defender os renitentes no mal. Dê aos promotores públicos compaixão. E ao entrar, aos carcereiros dê paciência. Certa feita, alguém perguntou a Francisco Cândido Xavier se havia muitos obsessores nas prisões. E o Chico disse que não, porque os obsessores já tinham logrado o seu objetivo, colocar uma pessoa na cadeia. De que forma? Aumentando estas emoções que nós sentimos.
a criatura sente raiva, mas não precisa ser agressiva, atacar os outros indivíduos. Mas se alguém que está sempre se envenenando a mente com mídias agressivas, na hora que é espremido pelas circunstâncias, age de acordo com o produto que está alimentando a mente. Então não é inteligente, da nossa parte, assistir material agressivo. Não estou dizendo que é pecado, esse é assunto infantil. Não é inteligente, sábio da nossa parte. Passava por 7 portas até chegar no meu escritório. E mais uma vez, eu abria um outro livro, lia em oração alta, em voz alta, pedindo aos espíritos que me inspirassem para que eu pudesse dizer àqueles indivíduos o que eles precisavam de escutar, sem ofendê-los. E eu ficava a sós, com um brutamonte. Chegavam indivíduos de 7 pés de altura. Como não tinha o que fazer, só faziam musculação. O braço daquele indivíduo eram as minhas 2 pernas juntas, de grossura. E ter a coragem de falar àquela pessoa o que precisava de escutar. Durante os 12 anos, foram mais de 23 mil psicoterapias, porque eu tinha que entregar estatísticas para o promotor público, jamais eu fui agressivo. E como falava-lhes o que eu achava que eles precisavam de escutar? Brutamontes choravam diante de mim, porque eu estava falando-lhes com a alma, mesmo que com palavras bastante incisivas. Porque temos que ser autêntico na colocação. Encontramos Jesus Cristo expulsando os vendilhões do templo. Cristo criticando os fariseus. Por acaso você imagina o Cristo dizendo: ó raça de víboras, sepulcros caiados de branco por fora? Não. A voz estava carregada do que ele estava tentando educar aqueles homens hipócritas que fingiam fazer o bem, prejudicando a sociedade. Se há algo que faz indivíduos ateus, não é a ciência. São os hipócritas que afirmam vivenciar uma coisa, crer em algo e age completamente diferente. Dizia-lhes o que eu achava que precisavam de escutar, esclarecendo-lhes, sem jamais ser agredido de volta. Falar a verdade, sem intenção de agredi-los. E tive alegria algumas vezes, e me perdoe aqui essa conotação pessoal na palestra, mas falo do que aconteceu comigo naquela experiência, porque se encontramos indivíduos agressivos, é na cadeia. Aliás, eu tenho um amigo meu que afirma: Júlio, toda a plateia que você tem, você acha que está falando para os prisioneiros. Você fala gritando, esmurrando. Ora, o conhecimento não entra por osmoses, entra com a nossa atenção, e eu tenho que estar explicando de tal forma para me ter a certeza que o conhecimento está sendo compreendido. E tive a oportunidade algumas vezes de encontrar com alguns, depois de serem soltos, em atividades profissionais que aconselhamos. Só que, naqueles 12 anos, não me iludia de estar transformando ninguém. E por quê? Porque o trabalho de semear é nosso, mas o trabalho da germinação, do crescimento, da florescência, da frutescência, pertence a Deus. Por que estou dizendo isto? Porque na disseminação da paz, se você contar com a transformação diante de você, em pouco tempo você largará, seja qual for a tarefa, a de mãe, a de pai, a de chefe. E por quê? Porque os indivíduos são independentes. Nós não temos controle sobre as pessoas. Logo, tem a preocupação, o cuidado de plantar uma boa semente. Quando que aquela semente vai florescer? Só Deus o sabe. Encontramos na literatura de André Luiz fantásticos casos de indivíduos por vários anos no umbral, sofrendo, para poder o quê? Expiar o mal que fizeram com que eles chegassem naquele local. E acontecia isto quando eles lembravam
da prece que a mãe deles faziam quando eles eram criança e começavam a rezar o Pai Nosso. Veja a semente plantada, que apenas depois das condições necessárias pôde germinar, crescer e dar seus frutos, para que nós não desanimemos do trabalho do bem. Continuemos com a oração de Francisco de Assis. Senhor, onde houver o desespero, que eu leve a esperança. Meus amigos, o que o Espiritismo nos dá de material para disseminarmos a esperança, nenhuma outra filosofia ou proposta ética, moral, religiosa tem. Isto não faz de nós pessoas especiais, e sim faz de nós pessoas mais responsáveis do que fazemos com este material. Nenhuma outra filosofia tem de informação que nós temos. O que significa a palavra esperança? Temos aqui a raiz da palavra esperar. O sufixo ansa, que podemos interpretar por conhecimento. Ter esperança é saber esperar. O que significa, então, desespero? O prefixo des, sair. Sair do esperar. A criatura desesperada crê que o seu amanhã vai ser pior do que hoje. E por isso se engendra pelo caminho do suicídio. A criatura com esperança tem a certeza que o seu amanhã será melhor do que hoje. Seja qual for o problema que está enfrentando hoje, terá resistência, resiliência para superá-lo, sem criar maiores problemas. E nós podemos distribuir a esperança, não só para os outros, mas principalmente para nós mesmos, através do estudo, da leitura. Fico muito feliz com a presença de todos vocês aqui. Mas quantos de vocês vão apenas reter esta semana nesta pequenina palestra de 50 minutos? A semana tem 7 dias, 24 horas. Quanto tempo é dedicado para semearmos esperança para nós mesmos? Quanto tempo dedicaremos para estar investindo no entretenimento, que é um passar de tempo, ao invés de estar enriquecendo a mente de esperança? Porque os problemas chegarão, é uma garantia. E por quê? Porque nós estamos numa escola chamado Planeta Terra. O objetivo é para o aluno superar cada vez mais os próprios limites. Quando permanecermos estacionados, vem um aguilhão da dor, não para fazer-nos sofrer, mas para despertar do conformismo. Então, os desafios são garantidos. E quando os desafios chegarem, como que nós estaremos preparados para tal? Chegarão. Quando começou a pandemia, este mesmo amigo, o que ficou no hotel de 8 estrelas, ele me disse: agora que nós vamos ficar 2 semanas em casa, eu vou aproveitar para assistir toda a novela do Rei do Gado. Todos assistiram a novela do Rei do Gado aqui? Sim. É porque eu sou de uma época que nos Estados Unidos não existia o canal brasileiro. A criatura tinha que ir numa locadora, pegar a fita, um bolachão, que era gravado 6 horas de conteúdo naquilo, com a péssima qualidade. E se pagava caro pelo aluguel. Então a criatura que morava junto com outras pessoas dividia o aluguel daquela fita. Via então 5 capítulos da novela com a programação do final de semana. Quem não tinha dinheiro ou queria investir em outra coisa, fazia o autocrime de assistir às novelas hispanas, as mexicanas. E as novelas mexicanas, a única diferença de uma para a outra era a cor do cavalo na abertura da novela. E por quê?
Porque a família estava sempre desejosa de exibir o poder aquisitivo, que é algo mais rico do que alguém cavalgando na praia. E quem cavalgava? A mulher, aliás, o filho da mulher mais rica da cidade. Por ela ser rica, o filho era riquíssimo e super guapo. Tinha à sua disposição todas as mulheres da cidade. E para desespero da mãe, com quem ele se apaixonava? Pela empregada da casa. O enredo da novela era a briga da mãe com a empregada, o desespero do guapo com a mãe, e no final da novela aparecia uma criança que na realidade era do marido da mãe do menino guapo com a mãe da empregada. Eu não assisti, a minha irmã que me contava. A criatura vai envenenando a mente com esse material. Quando vai dormir, após a consulta ao Face Confusão, através do desdobramento, agora os seus inimigos, que nós chamamos de obsessores, gratuitos ou inimigos de vidas pregressas devido ao que fizemos a eles, aumentarão aquilo que já está em nossa mente. Ao invés de ser a cena da novela, agora será o marido com a nossa vizinha, com a amiga do trabalho. Eu verei a minha esposa com um amigo de trabalho dela, com o vizinho. Desperto daquele sono e digo, isso foi um sinal. E aí começa a confusão. Chego no Centro Espírita Piscinólogo, estou precisando de um passe especial. Pode tomar o passe da nossa querida Sabrina. Pode vir Jesus Cristo em pessoa lhe aplicar o passe. Que se não mudar de canal, a confusão continuará. Aí está o sacrifício. Optarmos por algo que devemos em detrimento do que queremos. Porque senão as emoções serão cultivadas na mesma sintonia e estaremos ligados aos espíritos que inspiram a construção deste tipo de novela. Por isso que onde houver trevas, eu tenho que levar a luz, como ensina-nos Francisco de Assis. Compreendendo que nós somos compreendidos. É amando que nós somos amados. É perdoando que nós somos perdoados. Por que estas propostas de Francisco de Assis? Como é difícil compreender primeiro antes de ser compreendido. Eis a atitude do pacifista. O passivo quer que todos o compreendem. Como é difícil. Francisco Cândido Xavier tinha uma técnica para compreender as pessoas que o buscavam, de todos os ramos da vida. Ele falava que nós somos como verdadeiros coco. O coco tem aquela parte mole na sua superfície, por onde entra o canudinho, um orifício natural do coco, que facilmente é perfurável. Se você tenta furar o coco, por outra parte, dificilmente você conseguirá. Lembra do filme do Tom Hanks, Castaway, que ele passa 2 horas tentando quebrar um coco, né? E não sabia que tinha que furar o coco. Nós somos assim. Cada criatura tem uma parte macia, que você, sabendo entender o indivíduo buscará ali compreender. Por isso que ele lia de tudo. Ciência, futebol, estava informado, para no momento da conversa ele procurar primeiro entender o mundo do indivíduo, para depois ser compreendido. Se fazemos o contrário, o como é difícil. Por que perdoando nós seremos perdoados? Ora, porque quando somos muito severos com os outros, quando a nossa consciência despertar, seremos severos conosco mesmo. Fomos tão duros com certo indivíduo, agora seremos duros conosco mesmo. Mas qual é mais fácil? Ser duro com os outros e mole conosco. Mas a atitude do pacifista
é procurar compreender os outros antes de ser compreendido. Porque o tempo é muito exíguo. A paz é fruto do dever cumprido. Quando nós não cumprimos com o dever, dificilmente sentiremos a paz. Trabalhei também na área da intervenção paliativa. Quando a criatura está no hospital, chega o momento que os doutores concluem, já não há mais nada que fazer. Antigamente, a postura hospitalar era dar tratamento infinitamente. O paciente sabia que estava morrendo, os doutores sabiam que a criatura estava morrendo, o hospital sabia. E continuava os gastos e, ao mesmo tempo, as agulhas, tratamentos. Surgiu, então, uma figura na psiquiatria chamada Elizabeth Kubler-Ross. E ela, então, propôs a tanatologia, que seria a ciência de morrer, o estudo de como se morre, para tratar o paciente com naturalidade. Quem aqui visitou alguém moribundo no hospital não sabe o que dizer. E fala sobre o quê? O tempo. Menina, tá um calor lá fora. A criatura morrendo. Lá quer saber se está calor, se está chovendo, se está frio. Você não sabe o que conversar. O paciente sabe que está morrendo. E como é cruel indivíduos que visitam os moribundos e acaba que é o indivíduo que está morrendo que está consolando quem está vivo. Porque a pessoa não sabe o que dizer e coloca a criatura naquela situação. Então, certa feita, fui na casa de alguém e, ao entrar, havia um cidadão pele e osso. Quando eu falo pele e osso, não é força de expressão, é só a pele sobre o osso. Não havia mais carne. Podia contar todas as costelas, a clavícula. Eu olho então para o lado e vejo que havia vários tipos de remédio. Percocet, fortíssimo para a dor, morfina, e este último, que tendo a fronteira aberta descaradamente, já morreu no ano passado aproximadamente 112 mil americanos de overdose de fentanil. Uma verdadeira tragédia social devido à administração. Então, estava tomando esses remédios. Olha para mim e diz, você acha que eu estou sentindo dor? Não é. Com todos esses remédios? É óbvio que sim. Pois bem, deixa eu lhe explicar o que aconteceu. Quando eu tinha 27 anos de idade, casado com minha esposa e 3 filhos, olhei para aquela situação e cheguei à conclusão que não era o que eu queria para mim. Eu não sentia paz na minha casa. O que me dava paz era a música. Eu queria ser compositor. E disse à minha esposa, basta. E saiu para ser feliz. E juntou-se alguns amigos, montou uma banda e foi consumindo a saúde nos finais de semana. A música é algo sublime, mas o ser humano pode elevar ou rebaixar tudo aquilo que toca. Segundo o espírito Charles, pela grande médium Ivone do Amaral Pereira, a música é tão especial que perde só para o amor, para alçar a alma a Deus. Tal a sublimidade da música. Mas ele gostava de outro tipo de música, ensurdecedora, que acaba que rebaixa ainda mais as nossas emoções. E foi consumindo a saúde. Com 53 anos de idade, o organismo não mais aguentou aquele envenenamento. Não se trata de ser um castigo, é uma consequência natural de estragar a máquina, que é o corpo físico. E chegou à conclusão que precisava buscar um médico. O médico constatou câncer na próstata, ficou no hospital sob tratamento e os amigos desapareceram. Não eram amigos, eram comparsas no crime de destruir a saúde, a vida. E chegou o momento que o hospital disse, agora não mais, você tem que sair daqui. Sabe por quê? Porque os hospitais têm o seu controle de qualidade bastante vigiado pela estatística. Por acaso você se internaria no hospital que muitas pessoas morrem?
É óbvio que não. Então o hospital manda os indivíduos para casa, ninguém de fato quer morrer no hospital, ou existe uma outra ala do hospital, uma enfermaria que, embora fisicamente esteja no hospital, o paciente já não está mais sob os cuidados do hospital. É uma intervenção paliativa. Acaba os tratamentos e agora vamos oferecer tudo quanto para lhe deixar fisicamente confortável. Mas a doença segue o seu curso natural. Não mais quimioterapia. Ele estava nesse estado, sem local para ir, morrendo. Telefona para todos, ninguém nem vai o visitar. Até que ele cria coragem, por falta de opção, para telefonar para quem? Para aquela santa. A santa aquela criatura. A primeira vez que eu cheguei, ela estava limpando-o como se limpa um bebê. Porque a criatura fica tão fraca que não pode fazer a própria asepsia. Ela limpando-o. Imaginem esta cena. Então ela saiu e ele começou a narrar essa história e disse: você, mais uma vez, depois de escutar-me, crê que eu tenho dor? É óbvio que sim. Ele disse: pois bem, a dor da vergonha que eu sinto que eu fiz com a minha esposa é muito mais além do que a dor que eu sinto do câncer. Por quê? Não cumpriu com o próprio dever. Sendo assim, meus amigos, a mensagem espírita é de esperança e de muito trabalho, de cumprimento com o nosso dever. Você foi criado para a felicidade, para ser uma versão melhor de você mesmo. A sua missão é desenvolver o seu intelecto e as suas virtudes. E para isso você tem todas as ferramentas. Se nós não cumprimos com este dever, não sentimos a paz. Essa frustração, esse incômodo, não é mecanismo de sofrimento, é mecanismo de despertamento. Procure ser uma versão melhor de você mesmo. Quantos terminam o final de ano com aquelas mesmas frases sujas? Feliz ano novo. Muito dinheiro no bolso. Saúde dá para vender. Está em férias, que saiu devendo até a sogra para estar lá. Então já não está entrando com dinheiro no próximo ano. Endividando-se, começou o ano novo, deixa eu comprar um carro novo. Vou orar para o meu anjo guardião me guiar para um bom vendedor. Quanta ingenuidade! A função do vendedor é extrair de você a maior quantidade de lucro. Não estuda, não reflita para ver se o seu anjo guardião vai materializar e conversar com o vendedor para você. Digo isto porque o número 1 motivo de divórcio nos Estados Unidos, o segundo motivo de divórcio nos Estados Unidos é a dívida. Existe a frase do padre, até que a morte vos separe. Tem um show no canal Dinheiro intitulado Até que a dívida vos separe. E por quê? Segundo motivo, as criaturas não sabem administrar o que têm. E no momento que está enunciando essa frase, malbaratando a própria saúde. Então, o que há de novo no ano novo, se a criatura permanece fazendo as mesmas coisas? Absolutamente nada. Por que eu digo isto? Porque já estamos em agosto. E sei que muitos fizeram resoluções de ano em 2024. Estes passados 8 meses foram rápidos? Sim. Velozes? A nossa impressão, ao terminarmos esta reencarnação, será desta mesma maneira. Nossa, como a vida passou! Neste mesmo trabalho, eu encontrava com indivíduos de 90, 95 anos, 98 anos. Me lembro muito bem dessa senhora, Lilian. Ela foi casada durante 55 anos. Certo dia eu cheguei e ela com muita raiva dela mesma. Sempre quando eu chegava, ela me recebia muito bem, alegre. E esse dia ela estava com muita raiva. Senhora Lilian, o que aconteceu? Por que você está tão raiva? Ela, senta aí. Você vai me conhecer hoje de verdade. Porque até hoje eu estou aqui com a máscara para você. Mas o que aconteceu? Eu estou com raiva de mim mesmo. E por quê?
porque eu não casei de novo. Eu falei, mas quantos anos você tinha quando seu esposo morreu? 80. Me mostra a foto. Me mostrou. Lindíssimo o senhor, mesmo com 80 anos de idade. Mas você tinha 80, ele tinha 80. Por acaso você acreditava, na época, que ia sobreviver até os 98? 18 anos se passaram. Falei, mas Júlio, vários quiseram me namorar. Com 80 anos. Mas eu os recusei, achando que ia morrer rápido para me encontrar com ele. E perguntei, você acha que ele está esperando por você? De jeito nenhum. Como que não? Um homem lindo daquele vai ficar sozinho no plano espiritual? Senhora Lilian, por acaso, quando você era jovem, 14, 15, 20 anos de idade, imaginaria que chegaria até os 98 anos de idade? Não. Eu jamais poderia imaginar que chegaria aos 98 anos. Mas te digo mais. Eu jamais poderia imaginar que passaria tão rápido. Alguém com 98 anos de idade afirmar que a vida passou rápido exige um seminário. Meus amigos, termos o conhecimento dessa belíssima filosofia é de grave responsabilidade, porque não estamos aqui em excursão, estamos em oportunidade de trabalho, de desenvolvimento. E se queremos termos uma vida melhor, seja ela na família, com amigos, na profissão, cumpramos com o nosso dever. E aí sentiremos a paz. E quiçá, reunidos todos, pacificados, criaremos um mundo melhor para todos nós, porque a sociedade é a soma das individualidades. Esta é a mensagem dos espíritos imortais. Esta é a mensagem do grande escritor, poeta Castro Alves, que escreveu pelas mãos do Chico Xavier sobre a guerra e sobre a paz. Quando ele afirmou, gemia a terra humilhada. A noite do cativeiro dominava o mundo inteiro sob o carro da opressão. Com mandíbulas vorazes de loba que subleva, Roma, encharcada de trevas, esparcia a escravidão. Entre as águias poderosas, jazia Atenas vencida, Cárpia, Cartago a vida, ligada a grilhão cruel. Na Capadócia e na Trácia, na Mauritânia e no Egito, o povo chorava aflito, tragando cicuta e fel. O frio invadira os templos, não mais Eros de olhar brando, nem a bela Afrodite amando, nem mesmo Apolo encantador. O frio, dormir em sombra, cessar a graça de Eleusis, não mais surgir outros deuses que não fossem do terror. Mas, quando o mal atingiu o apogeu da indiferença, disse Deus da altura imensa, faça-se agora mais luz. E um livro desceu brilhando para a história envelhecida. Era o evangelho da vida sob as lições do doce Jesus. Tremeram dourados sólios, o orgulho caiu de rastros, arcanjos vinham dos astros em cânticos de louvor. Mas, ao invés da vingança contra o ódio, contra a guerra, a mensagem do Cristo pedia à terra paz, bondade e amor. Começou o novo reino, horizontes infinitos descerraram seus aflitos, perdidos nos escarcéus. Os fracos e os desditosos, os tristes e os deserdados, contemplaram deslumbrados novos rumos, novos céus. Desde então a humanidade trabalha, cresce e porfia, ao clarão de novo dia por escalar outros sóis. E a mensagem do Cristo continua em seus sublimes resplendores, formando renovadores, artistas santos e heróis. Espíritas companheiros da grande luz restaurada, tracemos a nossa estrada na glória do amor cristão e servindo alegremente na luta, na dor, na prova, busquemos na boa nova o evangelho da nossa redenção. Muito obrigado, meu Deus, pela bênção do falar, a Lívia por nos convidar, muito obrigado a todos pela paciência de nos escutar.